Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa Combate. O nosso lema, como vocês sabem, é menos impostos e mais emprego. Esse programa dessa noite é um programa especial. Ele vai retratar o que aconteceu no seminário sobre desoneração da folha de pagamento. E para isso estamos fazendo vários spots onde nós vamos apresentar várias entrevistas entrelaçadas ao longo do programa. Hoje tivemos uma ótima notícia, não é? PIB 1,2% no segundo trimestre. Isso composto com o primeiro trimestre, o Brasil cresceu 2,5%, que era a meta mais otimista para o ano. Nós já crescemos 2,5%. Se ficar daqui até o fim do ano no mesmo nível, não tiver crescimento nenhum, o Brasil cresceu 2,5%. Então, é claro que nós vamos crescer mais. Então, esses 2,5% mostram. A primeira observação que eu faria era justamente agradecendo também a calorosa recepção, dizer que vamos continuar diferenciando as narrativas políticas dos fatos econômicos. Uma coisa são as narrativas. O Brasil não vai conseguir fazer reforma porque não tem apoio parlamentar, sustentação. Fizemos a reforma da Previdência. O Brasil, o PIB vai cair 10%. Todos os países do mundo botaram no ano, quando nós estávamos começando a decolar em 2020, início de 2020, o Covid chegou e fizeram previsões de que o PIB brasileiro ia cair 9,7%. E eu dizia, não vamos acreditar nisso, o Brasil é resiliente. Uma coisa é o governo, quebrar o governo brasileiro, mas não quebrar o espírito do povo brasileiro. Quebrar o governo, quebrar as contas, mas não quebrar o empreendedorismo, a resiliência, a capacidade de improvisação, a nossa capacidade de reação. Então, eu dizia, não subestimem o Brasil, estão subestimando o Brasil. Eu ia da Davos, ia ao G20, ia ao CDE, e eu dizia, estão subestimando o Brasil. As expectativas eram de queda de 9,7% do PIB em 2020, e nós observamos, essa era a narrativa também política, brasileiros lá fora, falando mal do Brasil, dizendo que o Brasil estava sem rumo, o Brasil estava perdido, e eu dizendo, nós vamos surpreender o Brasil, nós vamos surpreender. E surpreendemos de novo. O Reino Unido caiu 9,7%, que era o número que tinham separado para o Brasil cair. A Itália caiu 8,7%, a França caiu 7,6%, a Alemanha caiu 5,6%, o Japão caiu 4,5%, e o Brasil caiu 3,9%. O Brasil caiu menos do que essas nações avançadas. O único país que tinha saído melhor era os Estados Unidos. Na época, hoje já está entrando em recessão, com a inflação mais alta, eles estão indo para a estagflação, e o Brasil está retomando o crescimento. Então, eu disse no final do ano passado, para quem dizia que o Brasil ia cair 1,5%, 0,5%, 1%, eu dizia, olha, vocês estão fazendo a rolagem da desgraça. Primeiro, não vai ter reforma, as reformas aconteceram. Depois, o PIB vai cair 10%, vai ficar em depressão. Eu dizia que o Brasil ia voltar em V, economistas muito conhecidos aqui da nossa comunidade, né, gente que vocês conversam todo dia, dizendo que o Brasil, que V era de virtual, que não ia voltar, voltou em V. Depois diziam que não ia crescer, voltou em V, mas não ia crescer no ano seguinte, que é agora, que é 22. 2,5%, pelo menos. Se não fizer mais nada daqui até o fim do ano, é 2,5%. Ou seja, vai ser mais. Então, já está todo mundo revendo. A caminho aqui, eu estava vendo as previsões, o Bank of America já passou para 3,2%, o Banco Central, numa troca rápida comigo, achando que talvez seja 3%, ou seja, já está todo mundo revendo para cima. Eu avisei que iam passar o ano todo revendo o crescimento para cima e o ano todo revendo para baixo. 9 meses seguidos de revisões de inflação para baixo. Nem só nem 9 meses, são 4 meses e meio, uma coisa assim, mas as 9 últimas revisões foram para baixo.
Então, a inflação ia ser 11, depois ia ser 10, depois ia ser 9, depois passou para 8, passou para 7,5, 7, já estão falando 6,5, já tem gente falando em 6 para esse ano. Enquanto isso, a Europa com 9,1 e os americanos com 8,5, a Alemanha com 8,5 também. Então, não é impossível que o Brasil, esse ano, tenha uma inflação menor do que o G7 inteiro e tenha um crescimento maior do que o G7 inteiro. Isso está acontecendo. São fatos. Então, tem as narrativas, né, as bolhas, né, tem bolhas. Normalmente, quanto mais sofisticado financeiramente, mais gente tem trocando ideias, e lá embaixo tem o povão, lá embaixo tem milhões de pessoas fazendo o dia a dia da economia. E o que eles estão dizendo para nós? Estão dizendo para nós o seguinte: o desemprego era 12% quando chegou a doença, foi a 14,9%, não parou de descer. Então, emprego e renda sendo gerado aos milhares. O Brasil está criando mais empregos do que a economia norte-americana, que é a mais dinâmica do mundo, junto com a China. Do fundo do poço a hoje, nós criamos mais de 750 mil empregos por mês. Porque a gente acompanha normalmente o CAGED, a gente acompanha normalmente as empresas e a CLT, que é o regime trabalhista mais conhecido, mas a PNAD do IBGE está mostrando que do fundo do poço até hoje nós criamos 15 milhões e 700 mil empregos. E a economia americana criou 12 milhões e 900 mil empregos. Então, eles criaram 560, 570 mil empregos por mês, nós criamos 750 mil por mês, entre formais e informais. Porque nós descobrimos, evidentemente, que são 106 milhões de brasileiros, 46 milhões são carteira assinada, CLT, 40 milhões eram os invisíveis, 20 milhões eram os que estavam nos sistemas assistenciais. Só que, quando a doença chegou, nós tivemos que criar as ferramentas que criamos, né? O benefício emergencial. Empresas, restaurantes, bares, que estavam trabalhando 8 horas por dia, nós criamos meio expediente, quer dizer, paga só a metade, em vez de mandar o funcionário embora, paga metade, nós pagamos a outra metade. E aí você mantém o emprego. Então, nós temos 11 milhões de CPFs preservados. Como são 106 milhões de brasileiros, 46 de funcionalismo público, 40 milhões de invisíveis, desses 46 de 46 de carteira assinada, formal, CLT, desses 46, 13 milhões são funcionários públicos, sobram 33 milhões para o setor privado. Desses 33 milhões, 11 milhões, 1/3, nós protegemos os empregos com o benefício emergencial. Então, nós preservamos 11 milhões de empregos, perdemos 1 milhão e 100 mil empregos em 60 dias. O Covid chegou em março, junho, julho, desabaram os empregos. Nós perdemos 1 milhão e 100 mil empregos. E aqueles 11 milhões iam ser perdidos também. Então, nós íamos ter 1/3 da carteira trabalhista demitidos. Você imagina o caos que seria. Fora os 38 milhões de invisíveis que estavam no mercado informal também, sem rumo, sem direção, todo mundo nervoso. Criamos o auxílio emergencial para esses 38 milhões, extensivos ao Bolsa Família, extensivos, inclusive, zeramos a fila, botamos todo mundo para dentro, fizemos a proteção sanitária também, reduzimos 1.500 impostos de produtos médicos hospitalares, proibimos a exportação de ventiladores pulmonares, fizemos uma economia de guerra, estimulamos a produção de ventiladores pulmonares, porque o distanciamento social é para evitar que a doença subisse tão rápido que quebrasse a capacidade hospitalar. Então, você tinha que subir mais lentamente, todo mundo em distanciamento, para subir devagar, para não estourar a capacidade hospitalar e dar tempo para, em camadas, a população ir se desenvolvendo. Não havia ainda vacina, né? Então, era para ir deixando as pessoas serem tratadas gradualmente em camadas. Então, foi uma economia de guerra, foi um período muito difícil, muita gente subindo em cadáveres para fazer política, muita gente apostando no quanto pior, melhor, mas muita gente nos ajudando. Muita gente resiliente, trabalhando para o Brasil não afundar. E o resultado foi que o Brasil bateu no fundo e voltou. Do fundo do poço, desses 1 milhão e 100 mil empregos que nós perdemos no primeiro ano, nós recuperamos no final do ano, nós já tínhamos recuperado esse 1 milhão,
preservamos os outros 11 milhões de empregos e criamos 15 milhões de novos empregos desde aquele fundo do poço até agora. De agosto a agosto, 2 anos, o PNAD diz 15 milhões e 700 mil empregos criados. E o payroll, que é o americano, 12 milhões e 700 ou 900 mil empregos criados. Quer dizer, oficialmente, nós criamos mais emprego que a economia americana. E eu sempre dizia, eles vão rever os crescimentos nossos para cima, taxa de crescimento para cima, a nossa inflação para baixo o ano inteiro, e eles vão rever o crescimento deles para baixo e a inflação deles para cima o tempo inteiro. Eu falei isso em Davos, eu falei isso no G20, eu falei isso na OCDE, quer dizer, e agora eles estão vendo o que está acontecendo. O que está acontecendo, eu vou fazer uma observação rápida para vocês, é o seguinte, lá fora, nós estamos entrando num período muito difícil e que vai levar muito tempo. Muito tempo. Vocês fazem parte de uma geração que pagou pela guerra. Porque o que aconteceu conosco? Quando nós estávamos muito conscientes do problema que viria lá fora, nós sabíamos que não podíamos nos exceder durante esse período agora, porque viria um período mais difícil ainda depois. Então, o que nós fizemos? As nossas despesas, quando chegamos, eram 19% do PIB. Nós fomos a 26,5% do PIB, ou seja, quando a doença chegou, não faltou dinheiro para cuidar de saúde, só que nós o tempo inteiro mantivemos um duplo compromisso. Não falta dinheiro para a saúde, mas nós temos um compromisso com as gerações futuras. Nós não vamos endividar o Brasil em bola de neve. Essa geração vai pagar pela guerra. Nós vamos pagar pela guerra. E nós pagamos pela guerra. Diziam que nossa dívida PIB ia para 100% do PIB. Nós tínhamos 19% de gasto, fomos a 26,5%, a doença retrocedeu, vacinamos 98% da população adulta, o Brasil teve um retorno seguro ao trabalho, vocês estão vendo agora o setor de serviço vindo com toda a força, bar, restaurante, estádio de futebol cheio, quer dizer, o Brasil bombando, o Brasil voltou com toda a força. E o que aconteceu com a dívida PIB? O que aconteceu com o déficit? E eu dizia isso, o Brasil fez um trabalho muito superior, teve um desempenho muito superior ao que fizeram lá fora. Estão todos ainda no início do combate ao problema. Todos, como a gente diz, atrás da curva, behind the curve, todos correndo atrás, a inflação mais alta que a taxa de juros, o déficit ainda crescendo. O Brasil foi para um déficit, encontramos um déficit de 2%, nós reduzimos para 1%, fomos a 10,5% com a doença, no ano seguinte voltamos para um déficit de 0,4%, e esse ano, depois de 13 anos, um superávit. O Brasil vai ter um superávit esse ano. Então, é o Brasil e Singapura, que é uma cidade-estado. O resto está todo mundo empipinado. E o mundo está indo para um período de turbulência. Porque o que está acontecendo lá fora? Depois de 30 anos de globalização, existe um teorema em economia que nós chamamos de Stoper-Samuelson, que é o teorema de equalização dos preços dos fatores de produção, que diz o seguinte, as tecnologias estão aí. Ele não se refere às novas tecnologias digitais, nada disso. Isso é um mundo à parte, novo, cada vez mais importante. Ele é um teorema convencional. Ele diz o seguinte, você pode fazer um automóvel nos Estados Unidos, um automóvel no Brasil, um automóvel na China, um automóvel no Japão. Ele explica muito do que foi o enriquecimento, primeiro do Japão, depois da Coreia e agora da China. Que é o seguinte, os preços de trabalho estavam lá embaixo, salários muito baixos, na Ásia. Na Eurásia, na Europa Oriental, são as viúvas do socialismo, né? Então, era todo o leste europeu, mais a Rússia, mais a China, mais a Índia, mais o Paquistão, a Eurásia. 3,8 bilhões de pessoas com salário muito baixo. 700 milhões de chineses saindo dos campos de arroz, eles plantavam para subsistência, comiam arroz, era aquela vida miserável, e eles vão para o sul da China e começam a exportar, montam as zonas de exportação. Depois de fome, de 60 milhões de mortes de fome na China comunista do Mao Tse-tung, vem a China do Deng Xiaoping,
A China, que é tocada pelos Estados Unidos, recebe investimentos americanos, se abre para o capitalismo e mergulha nas correntes globais de comércio. E esses 3,8 bilhões de eurasianos começam a ter os seus salários subindo. Por isso que se chama o teorema de equalização dos preços fatores. Os salários começam a subir na China e param de subir no Ocidente. Então, a fábrica da General Motors, da Ford, ou a fábrica da Nike, ou vai fazer um tênis, vai fazer uma TV a cabo, qualquer coisa, vai para o Oriente, botam as fábricas lá, brasileiros saindo, faziam calçados no Vale do Sino, vão para a China também, cheio de brasileiro, montou fábrica lá, e os salários começam a subir lá, e os salários aqui não sobem, porque eles estão entrando nos mercados globais de trabalho. E está havendo essa equalização, o Factor Price Equalization Theorem, o teorema de equalização dos preços de fatores. Então, uma pressão no Ocidente e uma tensão e um desconforto. Então, votam no Macron, que era um ministro desconhecido, assim, era um ministro da Fazenda, cara desconhecido, não era da tradição política. Mas a França quer uma novidade, quer diferente, quer sair dessa pressão competitiva, não está compreendendo o que está acontecendo. O Piketty, que era um economista famoso, conhecido, uma vez aqui em São Paulo, eu vim debater com ele, e ele dizendo, eu não consigo comprar um apartamento, o capitalismo global está doente, porque eu fui professor no MIT, não consigo comprar um apartamento em Paris. E eu dizendo a ele, olha, o que está acontecendo é os salários estão comprimidos no Ocidente, estão subindo na outra parte do mundo, porque o capitalismo está tirando 3,8 bilhões de pessoas da miséria. Nunca tanta gente saiu da miséria. As viúvas do socialismo estão tendo grande enriquecimento, ou seja, fugindo da miséria. Enquanto isso, nós indo para o outro lado. Está aqui a Venezuela, está aqui a Argentina, todo mundo indo para o outro lado. Quer dizer, eles estão melhorando e nós, do lado de cá, com uma instabilidade enorme. Então, o Brexit, o Reino Unido sai da zona do euro. Votam na oposição, começam todos os votos na oposição. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Os americanos, os blue collars, como eles chamam, 20, 30 anos sem aumento de salário no setor industrial. E o Trump diz, é culpa dos chineses, são os chineses. Então, o mundo ocidental em transe e o mundo de lá subindo, mas sem inflação. Só que agora acabou essa equalização, já houve o progresso lá, começaram agora as tensões comerciais. Aí os americanos, quer dizer, aquela fase inicial, onde o chinês financia o americano faz um investimento na China, aqueles ganhos de comércio já foram realizados. Agora é uma competição head-to-head, agora é um contra o outro. Se eu comprei a televisão de um, eu parei de comprar do outro. Chocaram frente a frente. E esse combate já estava acontecendo quando chegou o Covid. Todo mundo já integrado, depois de 30 anos de crescimento, o mundo já em desaceleração sincronizada, todo mundo descendo, e o Brasil voltando da clínica de reabilitação. O Brasil não pegou essa festa global. Aí, quando eles começavam a falar, olha, o mundo vai desacelerar, eu dizia, olha, o Brasil está fora da festa, o Brasil está voltando da clínica, baile funk, 3 horas da manhã, todo mundo bêbado, a polícia chega, começa uma confusão. Eu não tenho nada a ver com isso, nós estamos chegando agora. Nós estamos limpinhos, arrumados, saímos da clínica agora, não temos nada a ver com essa conversa. Eu falava isso antes do Covid. Eles já estavam, estamos em desaceleração, estamos em desaceleração. Eu falei, olha, vocês estão, cara pálida, nós não. Não, mas o mundo vai descer, vai ter impacto. Eu falei, não, o Brasil tem uma dinâmica própria. O Brasil tem uma dinâmica própria de crescimento. O Brasil já foi um país que cresceu 7,3%, 20, 30 anos seguidos, maior colônia de italianos, segunda maior colônia de italianos fora da Itália, maior colônia de japoneses fora do Japão, terceira maior colônia de alemães fora da Alemanha, mais libaneses no Brasil do que no Líbano. Então, o Brasil tem uma dinâmica própria. Quando o Brasil está crescendo, o mundo estava em guerra mundial, Primeira Guerra, Segunda Mundial, todo mundo vinha para cá. Montava fábrica, empreendedores, não tinha Ministério do Planejamento, sinal importante. Depois que fizeram o Ministério, começou a crescer menos. Enquanto não tinha o Ministério do Planejamento, o negócio crescia mais rápido. Então, o Brasil era uma economia de mercado, em rápida evolução, absorvendo correntes migratórias e crescendo. E, de repente, nós fomos aprisionados por um modelo intervencionista. No final do governo militar, os últimos 10 anos, os últimos 2 governos, o Brasil já não estava crescendo a 7,3%, já estava descendo, começou uma aterrissagem, já estava crescendo a 5%. Nós redemocratizamos e não tivemos a capacidade de transformar o Estado brasileiro para manter o ritmo de crescimento.
Então, o que aconteceu é que, para atender as legítimas aspirações sociais de uma democracia emergente, redemocratizamos o país. Saúde, educação, saneamento, ok, o dinheiro tinha que ir para lá, mas tinha que desmontar aquele aparato intervencionista. Como nós não desmontamos, nós fomos prisioneiros de um modelo que é o caminho da miséria. Levou 60 milhões de chineses à fome, levou 30 milhões de russos à fome, está desmontando atualmente, havendo um desmanche nas economias latino-americanas, vocês estão vendo. Estão vendo o que está acontecendo no Chile, o que está acontecendo na Venezuela, o que está acontecendo na Argentina. Esse modelo é testado, chama-se o caminho da miséria. E tem o outro caminho, é o caminho da prosperidade. São economias de mercado, democracias liberais. O atendimento, sim, o Estado tem que ser transformado para atender a área social e não para fazer chapa de aço como prejuízo, como fazia na época da CSN, ou para fazer mineração com prejuízo, como na época da Vale, ou para, como estava a Eletrobras agora, 5, 6 anos atrás, quebrada, além dos fundos de pensão das estatais também quebrado, prejuízo de 20 bilhões por ano, agora é um lucro de 188 bilhões por ano, 220 bilhões por ano, 220 bilhões, 4, 5 anos seguidos, isso erradica a miséria do país. Acaba a pobreza. Mas nós não tínhamos dinheiro para transferir para os mais frágeis, porque nós estávamos queimando esse dinheiro de outras formas. Colocar elegantemente, porque nós estamos numa campanha política, não podemos falar de política, com ligeira desvio de recursos, malversações, usos ineficientes, aplicações ineficientes dos recursos. É o Rafael Mário Sebem. E eu gostaria, ele é do Rio Grande do Sul, e eu gostaria de fazer umas perguntas para você, Sebem, sobre esse negócio da desoneração da folha de pagamento que está sendo colocado. Qual é o seu setor de atividade, Sebem? Então, Mendonça, eu estou aqui representando a Federação das Empresas da Tecnologia da Informação, área de desenvolvimento e serviços de sistemas de informática. O Sebem, esse é um setor que a folha de pagamento é um peso muito grande dentro de todos, diferentes, por exemplo, da indústria, que tem materiais e tal. É realmente isso? A folha de pagamento é um peso muito grande nas despesas desse setor? Eu chego a ficar ansioso por essa resposta, né? No nosso segmento, cerca de 80% dos custos de produção e de faturamento, eles estão relacionados à folha de pagamentos. Outro ponto muito importante no nosso segmento é que o nosso mercado hoje, globalizado da forma como ele se apresenta, ele acaba fazendo com que este custo seja um grande fator de competição mundial nos nossos serviços para as nossas empresas. Então, toda a desoneração que nós acabarmos trazendo para as nossas empresas sobre a folha de pagamento acaba transformando o nosso segmento de tecnologia de informação em algo muito mais competitivo a nível mundial. As empresas brasileiras estão sendo muito procuradas e demandadas, planeta fora, como uma fonte de desenvolvimento de novas tecnologias, de novos softwares, de novos serviços, nesta área pujante para o nosso país. Uma boa desoneração da nossa folha de pagamentos colocará o Brasil na cabeça da competição mundial da economia digital, que é algo que vem se destacando tanto e com tanta importância por toda a economia mundial. O Sebem, me diga uma coisa, você se acha em condições de falar só sobre o Rio Grande do Sul ou você fala em geral do Brasil inteiro? Não, aqui, apesar de eu ser gaúcho, eu estou representando a nossa entidade, que é uma entidade nacional, é uma entidade de representação nacional, onde nós temos mais de 200 mil empresas sob o guarda-chuva da FENAINFO, da nossa federação. 200 mil empresas? Nós temos 200 mil empresas, um mercado com cerca de 400 mil vagas abertas e extremamente onerado pela carga tributária. O que a FENAINFO vem fazer neste evento é trazer a representatividade do nosso setor na economia brasileira.
Existe a indústria, existe o comércio, mas existe sim a economia digital como um grande fator de consideração quando nós estamos falando de PIB brasileiro. A economia digital ela vem se destacando, uma economia limpa, de baixíssimo impacto na infraestrutura para o nosso país. Hoje a gente produz exportação de softwares com energia elétrica, computador e internet. E é isso que a gente vem procurar trazer como representação neste evento tão significativo para o nosso país. O Brasil precisa de apoio e fomento para a economia digital. Agora, Sebem, essa economia digital, ela inclusive traz um aspecto muito importante de diminuição de desperdícios para o próprio Brasil, que eu vejo que o Brasil ainda está um pouco atrasado nesse desenvolvimento, né? Então, né, Roberto, o que acaba fazendo? O Brasil acaba perdendo oportunidades em aproveitar ao máximo essa lacuna da tecnologia em todas as atividades do nosso país. A economia digital ela é transversal, ela está presente em tudo. Ela está presente no agronegócio, na indústria pesada, na indústria leve, na indústria de altíssima tecnologia, nos serviços, no comércio. Então, quanto mais nós fomentarmos este mercado, mais nós nos destacaremos e menos importaremos. O Brasil é um grande fabricante de altos intelectos. Nós temos uma capacidade gigantesca de formar grandes destaques para o nosso poder laboral. Todavia, nós temos que ter o cuidado de não abrir isso para o mercado internacional, que olha para o Brasil com uma fome gigantesca de aproveitamento, de vender os seus produtos e serviços aqui dentro. Porque um país de 200 milhões de habitantes, sempre mais de 200, sempre atrai qualquer capital, né? Agora, isso, Sebem, você acha que teria um impacto muito importante na produtividade brasileira, que é muito baixa? Sem dúvida, Roberto, sem dúvida. Se nós olharmos os setores que mais vêm se destacando no país hoje, na construção do nosso PIB, eles estão usando tecnologia massivamente. Quanto mais nós implementarmos tecnologia, mais produtivos seremos, menos custos nós teremos, mais riquezas nós geraremos. E é isso que nós buscamos, a geração de uma riqueza limpa, rápida, de altíssimo valor agregado. O salário médio das pessoas que trabalham no nosso segmento, ele beira de 8 a 14 mil reais. Isso é muito acima da média nacional. Nós temos jovens sendo empregados com 3, 4 vezes o valor da média nacional. E o que nos falta é o aproveitamento destas crianças, destas pessoas. As nossas crianças, elas precisam receber uma formação condizente com o futuro do mercado brasileiro. Sebem, eu vejo que esse evento aqui vai ser bastante importante para o seu setor e para você, né? Nós estamos muito ansiosos, muito. Eu estou assim, esperando com muita ansiedade e acreditando muito que a desoneração, bem como a reforma tributária, elas precisam levar em consideração a economia digital como fator de diferenciação. Sebem, eu fiquei muito feliz de encontrar com você aqui, porque eu tenho tido uma frase que é a seguinte, que o empresário precisa sair do banco de passageiro e assumir a direção. E você está fazendo isso. Parabéns. Obrigado, viu? Obrigado, Roberto, pela oportunidade e sucesso para nós aí nesse momento tão importante. Obrigado. Agradeço as atenções. Os programas foram muito bons feitos aqui no Instituto Unidos pelo Brasil e tivemos bastante pessoas nos convidando. Nós te convidamos para, na próxima semana, neste mesmo horário, assistir à continuidade desses programas. Obrigado pela sua atenção. Bate a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.